Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Como eu havia anunciado na segunda-feira passada, nesta semana nós vamos continuar refletindo sobre a pessoa de Cristo, só que agora para a vida cristã como um todo, né? Nós refletimos na semana passada, em linhas gerais, como você viu nos vídeos, sobre a relação entre Cristo e o Evangelho. Agora, como é que Cristo se relaciona com a vida cristã? Qual é o sucesso da vida cristã? Que tipo de relação, de proximidade o cristão tem com o próprio Cristo? Nós podemos ser tentados e somos, e eu confesso que em minha vida eu caí nessa tentação, de achar que Cristo era o meu salvador apenas da condenação. E depois eu agradecia pela palavra dele e desenvolvi durante muito tempo uma tentativa de santificação na minha força, orando, pedindo perdão a Deus pelos pecados, procurando ver o que estava e tentando desenvolver-me. Até que eu percebi que as minhas necessidades de Cristo eram muito mais profundas do que simplesmente ações. Tinham a ver com áreas que eu não tinha nenhuma capacidade de transformação, que eram questões profundas da minha alma, do meu próprio coração, a raiz de todas as coisas. E aí, pela graça do Senhor, Deus me fez perceber que eu era tão necessitado de Cristo hoje, como sempre fui em minha vida. E eu não quero nunca mais esquecer desta lição. Eu gostaria de compartilhar alguns textos bíblicos com você, que nos lembram disso, mas que se nós perdemos Cristo do foco, nós podemos passar por cima deles como se fossem quase declarações poéticas e não verdades. Ao longo desta semana você ouvirá outras reflexões relacionando o Evangelho para o cristão ou para a vida cristã, que nós apresentamos em outro momento e foram reagrupados aqui, embora pela graça de Deus eu espero ao longo dessa semana já ter retornado com as atividades presenciais, o aconselhamento para aqueles que tiverem condições de fazê-lo e quiserem no gabinete e outras atividades todas na vida da igreja tendo encerrado o período de férias. Mas você acompanhará ao longo da semana essas reflexões em linhas gerais como o Evangelho serve para o cristão. Inicialmente, lendo em Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Paulo diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Algo absolutamente revolucionário na vida de Paulo. Algo absolutamente impossível de ser dito por ele quando ele era simplesmente um fariseu. Por dois motivos. O fariseu via no seu esforço em seguir a lei o caminho da sua santificação, como se fosse uma espécie de autorredenção pela obediência. Eu consigo me transformar espiritualmente. Olhar o texto, orando, fazendo uma autoconfrontação e mudando a minha vida. Tolice, porque se isso fosse preciso, se isso fosse possível, não havia necessidade do Salvador. Seria um tremendo absurdo e desperdício e crueldade o que ocorreu na cruz do Calvário. A nossa necessidade de Salvador é tão aguda e grave que Deus manda o seu próprio Filho, mas não apenas para o perdão dos pecados, porque veja, a lei, o que a lei fez foi me matar. A lei, sendo bem compreendida, ela serve como sentença de morte, porque eu haverei de reconhecer que eu sou incompetente e incapaz de cumpri-la. Não apenas para ser livre da condenação, mas também para ser livre da incompetência que eu continuo tendo na minha vida, mesmo depois de regenerado e de crescendo em santidade. Ele diz, eu morri para a lei. Mas como ele comenta, estou crucificado com Cristo. Aqui, além de falar da união mística com Cristo, que em Cristo todo cristão está unido a Ele, né? E assim nós morrimos na cruz, mas há um sentido prático muito grande. Não sou mais eu quem me governa, é Cristo. Eu experimentei uma morte metafísica e espiritual ao crer em Cristo e espiritualmente ser unido a Ele. Agora Ele é o Senhor da minha vida. E toda virtude que eu venho a produzir como cristão não é pela minha própria força, mas pela presença de Cristo em mim. Por isso Paulo diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esta é a segurança da vida cristã. Eu tenho a certeza de que progredirei, tenho a certeza de que terminarei na fé, porque Cristo habita em mim. Eu tenho certeza de que eu posso dar novas respostas, embora eu me debata muitas vezes com minhas lutas, minhas tentações aqui, quando estou focado em mim mesmo, mas eu tenho essa certeza porque Cristo habita em mim. Ele é a fonte causal. Como é que isso se aplica de forma prática? O Senhor Jesus chama os discípulos, dizendo claramente no seu convite, olha, disse Jesus a seus discípulos, Mateus 16, 24 e 25,
Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. A cruz é lugar de morte. Não é uma morte física, como alguns filipinos fazem, por exemplo, na época da Páscoa. Não chega a morrer, mas eles se crucificam, literalmente, né? Não é esta, ela é metafísica aqui. É assim, eu estou morrendo para o meu senhorio na minha vida. Eu estou morrendo para os meus sonhos e a palavra última, como sendo a sentença e o guiador da minha própria vida, é Cristo, é a vontade dele, é o querer dele, é a força dele quem me guiará. Eu tomo a cruz e o sigo. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achará. Perder no sentido de que eu já não vivo mais para cumprir os meus sonhos e os meus prazeres, e ganhar no sentido de ganhar a verdadeira espiritualidade, comunhão com Deus e vida cristã. Essa verdade Cristo fala aos seus discípulos também quando escrevendo João, no capítulo 15, diz as palavras que eu achava bonitas até e poéticas, mas não faziam muito sentido para mim, e que falam precisamente da dependência de Cristo para o sucesso na vida cristã. Eu apenas lerei, olha o que Cristo disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, Cristo é a fonte de toda virtude que nós temos. Lhe falta virtude, lhe falta piedade, lhe falta sinceridade. Sobra você. Há muito de você. É hora de nos esvaziarmos, nos arrependermos, afirmarmos diante do Senhor com confissão sincera nossa autonomia e nos rendermos dizendo: Senhor, mais do Senhor e menos de mim. Mais do Senhor a satisfazer os anseios profundos do meu coração, a me perdoar, a me guiar. É a tua força me capacitando. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, nós louvamos o teu nome, te rendemos graças pelo teu Filho Jesus, que não apenas nos salvou da condenação dos pecados, mas cuja presença comunica-nos um poder para ir nos salvando do poder do pecado em nossa vida. Ajuda-nos a nos rendermos ao teu senhorio em cada área de nossa vida. A não mais nós, mas o Senhor. A dizermos como João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Ajuda-nos a diariamente tomarmos a nossa cruz e segui-lo, dizendo: é o Senhor de minha vida. Ajuda-nos. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Graças a Deus.